Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, muito bom dia para você. Agora 6h29, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale, aqui pela Rádio número 1 da região, a 103,7. Sexta-feira, 14 de junho de 2024. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Mega Sena não tem ganhadores e prêmio vai a 47 milhões de reais. A NTT aprova plano de concessão de trechos da BR-060 e a 364 em Goiás e Mato Grosso. Goiás registra a menor precipitação nos últimos 30 anos. Imposto de renda, estado de Goiás cresce 43% em destinações solidárias e alcança mais de 21 milhões de reais para projetos sociais. Loto Fácil, aposta de Goiás, acerta todos os números e leva quase 3 milhões de reais para casa. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h30, sejam bem-vindos à programação Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.736 da Mega Sena, sorteadas nessa quinta-feira no Espaço da Sorte em São Paulo. O prêmio acumulado para o próximo concurso, no sábado, será de 47 milhões de reais. Confira as dezenas sorteadas: 11, 17, 24, 26, 35 e 43. A quina teve 69 apostas premiadas e cada uma vai levar cerca de R$ 39.700. 4.581 ganhadores da quadra terão um prêmio individual de R$ 854. As apostas podem ser feitas até às 19 horas do horário de Brasília no dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país e pela internet. O jogo simples com 6 dezenas marcadas custa R$ 5. Previsto para ocorrer no primeiro trimestre do ano que vem, o leilão de trechos das BR-060 e 364 em Goiás e Mato Grosso teve o plano de outorga aprovado nesta quinta-feira pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Agora o Ministério dos Transportes vai analisar os documentos e, posteriormente, vai encaminhar ao Tribunal de Contas da União. O projeto prevê investimentos de 6,8 bilhões de reais ao longo de 30 anos de concessão. Segundo a ANTT, a concessão é importante para melhorar o escoamento das safras do agronegócio e promover o desenvolvimento econômico da região centro-oeste. Com 490 quilômetros, o trecho a ser concedido abrange a BR-060 entre Rio Verde e Jataí e a BR-364 entre Jataí e Rondonópolis. Entre as obras previstas estão a duplicação de mais de 45 quilômetros de pistas, construção de 179 quilômetros de faixas adicionais, 13 quilômetros de vias marginais, 11 travessias em nível, 23 acessos, 30 pontos de paradas para ônibus, 4 passarelas, 21 passagens de fauna e 3 caixas para contenção de materiais perigosos. 6h32. E nessa semana em que o tema tem sido debatido no cenário político, vamos saber como funciona o aborto legal aqui no Brasil e também em outros países. Nessa matéria de Alexandre Figueiredo. Com aprovação em regime de urgência na Câmara dos Deputados da votação do projeto de lei que equipara aborto a um crime hediondo, o tema da descriminalização voltou ao holofote com debate sobre os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Em meio a argumentos contra e a favor, é preciso entender como a legislação brasileira lida atualmente com o tema e de que maneira outros países tratam da legalidade do direito a interromper uma gravidez. A advogada e fundadora do Projeto Vivas, ONG que auxilia meninas e mulheres a acessarem serviços de aborto legal no Brasil e no exterior, Rebeca Mendes destaca que o aborto só é permitido por lei em nosso país em 3 situações. Quando é uma gestação decorrente de um estupro, uma violência sexual, quando aquela gestação traz riscos à vida da pessoa que gesta e quando se trata de um feto anencéfalo. Nesses 3 casos, a lei autoriza que o aborto seja feito. Fora dessas possibilidades, meninas e mulheres que realizam o procedimento podem sofrer punições legais. E essa é uma das razões pela qual entidades, ONGs e coletivos apontam que não há, na prática, aborto legal no Brasil.
Obstetriz da equipe do coletivo feminista Sexualidade e Saúde, Flávia Estevam explica que há uma falta de compreensão sobre o que buscam as defensoras da legalização do aborto e elenca os 3 pilares que baseiam a argumentação de quem é a favor do direito de interromper uma gravidez. A gente trabalha por educação sexual, então a educação sexual ela é a que permite que qualquer pessoa tenha um autoconhecimento sobre o seu próprio corpo, ao ponto de poder, por exemplo, no caso das crianças, identificar um abuso sexual. Então, a ideia de que a gente tenha uma educação sexual é permitir que desde criança exista um entendimento sobre o que é o meu corpo, o que é o corpo do outro, como o meu corpo funciona, como funciona o corpo do outro, o que o outro pode, o que eu posso, o que eu não posso. A outra é acesso à contracepção, mas a gente tem muito pouco acesso à contracepção, a gente tem muitos complicadores nos serviços de saúde, e aí o aborto sim completa essa tríade, que é quando tudo isso falha, o acesso ao aborto, ele é o que pode garantir para muitas pessoas uma vida digna. Ninguém pode ser forçado a ser mãe, e muito menos quando é uma menina, quando é uma criança. Mas e como funciona esse debate em outros países? De acordo com a ONG Internacional Centro de Direitos Reprodutivos, pelo menos 77 nações regulam legalmente a interrupção da gravidez em qualquer situação, apesar de estipularem limites gestacionais para realizar um aborto. Aqui, novamente, a advogada Rebeca Mendes traz mais detalhes sobre o funcionamento desse dispositivo no exterior. Temos outros países aqui fronteiriços na América do Sul com o Brasil, onde o aborto é legal, por exemplo, Argentina e na Colômbia, né? Uruguai também, mas o Uruguai é uma questão de que precisa ser residente do país. Já na Argentina e na Colômbia, o direito ao acesso ao aborto voluntário ele é legal até a 14ª semana de gestação na Argentina e até a 24ª semana na Colômbia. Quando passa desse tempo gestacional, desse período, aí entra-se novamente os permissivos. Na Argentina é risco à vida e violência sexual, e na Colômbia, violência sexual, risco à vida e à saúde da menina e da mulher e também má formação. É com base nesse panorama dos vizinhos sul-americanos e da atual legislação brasileira que a obstetriz Flávia Estevam argumenta que o projeto de lei que pode ser aprovado pelo Legislativo tem natureza política e não de saúde pública. A gente chegou num ponto tão gritante, tão absurdo, assim, quando a gente faz essa comparação. Então, o estuprador, o crime de estupro no Brasil, você pode ter uma pena de 6 a 10 anos de prisão. O crime de homicídio, que é o que as meninas e as mulheres vão ser acusadas se abortarem com mais de 22 semanas, ele te dá uma pena de 6 a 20 anos. Então, assim, a pena de quem é estuprado é maior do que a pena do estuprador. Então, a gente precisou chegar neste nível de absurdo e a urgência foi votada e passou no Congresso, porque nós sabemos que o Congresso está usando essa pauta para negociar políticas de interesse entre partidos de direita e de esquerda. Por ter sido colocado em regime de urgência, o projeto de lei pode ser analisado e aprovado no plenário da Câmara a qualquer momento nas próximas sessões. Caso isso aconteça, no entanto, o PL segue para o Senado e, se consentido sem nenhuma mudança, vai para a sanção ou veto do presidente da República. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h37. E desde 2010, o estado de Goiás registrou 325 ocorrências de desastres naturais que geraram prejuízos superiores a 560 milhões de reais. Ao menos 3.400.000 pessoas de 110 dos 246 municípios foram impactadas pelas intercorrências da natureza, como as inundações e incêndios catastróficos, isso de acordo com o Atlas dos Desastres Naturais. No período de 14 anos, entre 2010 até 2024, mais de 9.600 pessoas ficaram desabrigadas ou precisaram ser desalojadas devido aos desastres, enquanto que outras 10 morreram. Os óbitos, segundo a pesquisa, ocorreram nos municípios de Morrinhos, Lagoa Santa, Planaltina de Goiás, Guarani de Goiás e Cavalcante. Juntos, os municípios contabilizaram 164 ocorrências, 3.091 desabrigados ou desalojados e 46.200.000 reais em prejuízo. Mesmo tendo registrado apenas 5 ocorrências no período, de acordo com a pesquisa, Aparecida de Goiânia foi um dos municípios mais impactados estruturalmente. E uma aposta da cidade de Novo Gama, no entorno do Distrito Federal, ganhou um prêmio de R$2.800.000 na Loto Fácil. Os apostadores de um bolão com 35 cotas acertaram os 15 números. A Caixa Econômica Federal informou que 17 das 35 cotas, inclusive, já foram resgatadas.
O sorteio do concurso foi realizado na terça-feira. Os números sorteados foram 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 23, 24 e 25. Além da aposta aqui do estado de Goiás, outras 2 apostas de Santa Catarina e São Paulo também ganharam o mesmo valor. Também foram premiadas 34 apostas de Goiás que acertaram 14 números e levaram entre R$ 1.900 e R$ 3.800 cada uma. E as escolas do futuro recebem inscrições para cursos técnicos até o dia 21 de junho. Saiba como se inscrever com Leandra Matos. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, minha gente! Com o governador Ronaldo Caiado. O atendimento público em saúde continua sendo um dos grandes desafios do Brasil. Depois de 20 anos de promessas, construímos 7 novos hospitais e 6 policlínicas. O número de UTIs era pouco mais de 200, passou para mais de 1.000. As pessoas conseguem fazer hemodiálise e antes era um verdadeiro calvário, sem ter que se deslocar até 600 quilômetros de 2 em 2 dias. O estado não tinha nenhum hospital para tratamento de câncer. Nós implantamos em Uruaçu e também em Tumbiara. O atendimento cardíaco chegou no interior. O ECAD é exemplo na atenção à criança e o tratamento do adolescente. As filas de cirurgias eletivas caíram mais de 50% e tivemos um aumento recorde no número de transplantes. Vamos agora construir mais 2 policlínicas e também entregar o Hospital de Águas Lindas. Esse hospital começou em 2006 e era o nosso governo que nós vamos entregá-lo 2 vezes maior do que havia sido projetado. E em 2025 começa o funcionamento do CORA. Será o maior hospital público de tratamento de câncer infantil. Esse é o trabalho do nosso governo, que faz toda essa diferença com um único objetivo: salvar vidas. Um grande abraço a vocês e até a próxima. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h41. O Flamengo continuou líder do Campeonato Brasileiro. Com 2 gols de Luiz Araújo em 2 belas finalizações, uma em cada tempo, o time venceu por 2-1 o Grêmio nesta quinta-feira no Maracanã. Edenilson diminuiu o placar já no último lance do jogo, sem tempo para uma reação. O Flamengo chegou aos 17 pontos, assumindo novamente a liderança da competição. O Grêmio segue com 6 pontos, próximo da zona de rebaixamento, mas com 2 jogos a menos. Os 2 times voltam a campo no domingo pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense às 16 horas em Curitiba e o Grêmio joga contra o Botafogo às 18h30 em Cariacica. E o sorriso de Estevão traduz a noite dessa quinta-feira no Allianz Parque. Uma noite marcada por dribles e 2 assistências do garoto de 17 anos, decisivo para uma vitória do Palmeiras por 2-0 sobre o Vasco. Os gols do Verdão saíram com Piquerez e Rony. Ainda houve um terceiro de Zé Rafael e também um do Vasco com o Verrete, mas ambos anulados após a revisão do VAR. Palmeiras sobe uma posição e assume o 6º lugar com 14 pontos, enquanto o Vasco está em 14º com 6. Palmeiras entra em campo novamente às 20h30 da segunda-feira, diante do Atlético Mineiro, na Arena MRV. E o Vasco recebe o Cruzeiro às 18h30 no domingo, em São Januário. 6h42. E falando agora de seleção brasileira, Dorival Júnior explica o alto número de gols sofridos pela seleção. Quem traz esses detalhes é Daniela Esperon. O Brasil encerrou a sua preparação para a Copa América com um empate diante dos Estados Unidos. Nesses 4 amistosos em que a seleção realizou, o Brasil fez 8 gols e sofreu 6. Dorival Júnior explicou que ainda busca encontrar o equilíbrio para essa equipe. Sofremos 3 gols praticamente com bolas paradas, outros 3 em bola em movimento, não que a bola parada não seja, ela efetivamente faz parte da partida e o nosso nível de atenção precisa estar sempre muito alto, mas foram 2 pênaltis contra a Espanha, bem duvidosos. Precisamos desse algo mais, desse equilíbrio para que voltemos a ter jogos com a intensidade que precisamos, até porque quando nós adiantamos a nossa marcação, pressionamos o adversário, isso daí fez com que precipitassem alguns passes e caíssem em erros que foram importantes para a gente, e precisamos fazer isso com um volume ainda maior, uma intensidade maior.
Até a estreia da Copa América, a seleção brasileira ainda vai ter uns dias para poder treinar e Dorival Júnior fazer alguns testes antes da bola rolar valendo. O Brasil estreia contra a Costa Rica no dia 24 de junho. Agência Rádio Web com informações da seleção brasileira, Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h44. E de janeiro a março desse ano, o estado de Goiás abateu cerca de 1 milhão de cabeças de bovinos, o que representa um aumento significativo na produção de carne, consumida no mercado interno e destinada principalmente às exportações. Em comparação com o primeiro trimestre de 2023, o crescimento foi de 24%, percentual que é recorde no histórico da pecuária goiana. Os números divulgados pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a SEAPA, foram mostrados no programa TBC News da segunda-feira. O titular da SEAPA, Pedro Leonardo Rezende, atribuiu o crescimento da produção de proteína animal à instalação de novas plantas industriais no estado e também à sua habilitação para comercializar produtos para mercados asiáticos e do Oriente Médio. Goiás tem o terceiro maior rebanho bovino do país e cerca de 25% da produção da carne vai para o mercado externo. Ainda segundo Pedro Leonardo, há um grande esforço do governo estadual, por meio da SEAPA e também da Agência Goiana de Defesa Agropecuária, Agrodefesa, o envolvimento efetivo dos produtores para garantir a sanidade do rebanho, além de adotar uma série de medidas e políticas públicas capazes de favorecer o setor produtivo. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou urgência no projeto que classifica o aborto com mais de 22 semanas como homicídio. E é exatamente isso. Isso vai de acordo com a proibição que o Conselho Federal de Medicina enviou aos médicos, que depois de 22 semanas o bebê já está formado, o bebê já pode sobreviver se houver um parto prematuro, e aí já é assassinato. Não pode fazer. Seria o caso de um aborto que alega a lei que permite aborto no caso de estupro. Mas a pessoa esperar 5 meses depois do estupro para se desfazer da criança, não faz sentido. Também é permitido em caso de anencefalia do feto e de risco de vida da mãe, mas obviamente em 5 meses de gravidez tudo isso já teve sintomas e foi resolvido. Então o projeto, que pode ser votado a qualquer momento, já que está com urgência, o projeto é aí assassinato. Assassinato com uma injeção no coração, cloreto de potássio. Meu Deus. Diz que é dolorida também. E contraria uma decisão de Alexandre de Moraes, que suspendeu a resolução do Conselho Federal de Medicina, entrando o Supremo nas relações internas entre o Conselho Federal de Medicina e os médicos. Mas, enfim, agora a decisão é do Congresso. Mesma decisão em relação ao transporte, porte, guarda de droga. Qualquer quantidade será crime. Bom, está marchando lá cada vez com mais assinatura a CPI do arrozão, como estão chamando. Leilão do arrozão. Era o arroz com queijo, lá da lojinha de queijo Minas, sorvete de arroz, do fabricante de sorvete, para saber o que havia atrás disso. Como se sabe, o único demitido, o bode expiatório, Neri Geller, botou a boca no mundo. Disse que contrariou a opinião dos técnicos que recomendaram não fazer isso. Não importar porque não é necessário e nem fazer esse tipo de leilão, né? Que foi um fiasco. Até agora, o presidente mantém a ideia dele de importar 1 milhão de toneladas de arroz. E se vier da Ásia, um arroz carregado de amido, que nem se dá bem com a panela brasileira. Na hora da gravação já estava com quase 150 assinaturas, são necessárias 171 para abrir uma CPI. Eu estou esperando também uma CPI na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, porque culparam o clima, né? A tragédia climática. Aí os jornalistas, coitados, repetem como papagaios. Não chamam mais de enchente, chamam de tragédia climática.
quando a gente sabe, né, a Zero Hora publicou, lá no artigo do Leandro Stout, que em 1873 foi uma enchente pavorosa que arrasou tudo que tinha entre Estrela e Taquari, no rio Taquari, e invadiu Porto Alegre, arrasou tudo. Choveu muito mais do que agora, 1873. E não tinha motor a gasolina nem a diesel, né, e o pum da vaca era muito menos, que tinha menos gado por lá. Então vamos parar de culpar o clima e CPI apurar por quê e quem são as pessoas e dar o nome das pessoas que foram ao Ministério Público e impedir a dragagem dos rios, do Guaíba, do Jacuí e do Taquari, principalmente, que estão assoreados. Em 1873, choveu muito menos porque vazou o rio menos, mesmo sendo muito mais profundo do que é hoje. Tanto que tinha navegação e hoje não tem. Tem problema até de barco à vela, que tem aquele, agora me escapa o nome, não sei se é quilha, não é, acho que não é quilha. Para dar estabilidade do barco à vela, tá batendo no fundo do Guaíba. Né? Bom, e só para terminar, né, eu vi uma frase do ministro Barroso, eu levei um susto quando soube que ele estava num programa chamado Roda Viva. Meu amigo Joelmir Betting dizia que programas assim de televisão são os mais lidos. A audiência é abaixo de 1 ponto. Dá traço, mas depois os jornais repercutem as declarações, né? E o presidente Supremo, ministro Barroso, disse: o prestígio e a importância de um tribunal não podem ser medidos em pesquisas de opinião, né? Porque mostraram uma pesquisa em que a maior parte é negativa à opinião pública em relação ao Supremo. Interessante que isso é exatamente o contrário do que ele pretendia, porque ele queria tornar o Supremo um órgão, um tribunal popular. Agora ele está desprezando a opinião pública, exatamente para ser querido pela opinião pública. Já fizeram várias declarações dizendo que o tribunal é muito querido, e a pesquisa provou que não, né? Tanto que submeter-se a um programa como esse, um presidente de uma Corte Suprema, é uma tentativa de popularizar. É isso. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h01, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. O Supremo Tribunal Federal vai monitorar a implementação de medidas de proteção a povos indígenas isolados e de recente contato. A medida foi determinada nesta quinta-feira pelo ministro Edson Fachin. A tarefa será realizada pelo Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF, grupo de servidores da Corte responsável pelo acompanhamento de causas com grande impacto na sociedade. Segundo Fachin, acompanhamento é necessário para garantir o cumprimento da decisão da Corte, que em 2022 determinou a adoção de medidas para a sobrevivência de indígenas isolados. E o governo federal lançou ontem a portaria para a criação do programa Caravana de Direitos na reconstrução do Rio Grande do Sul. Com a medida, as equipes formadas por defensores públicos e advogados públicos federais, assistentes sociais, funcionários da Caixa e servidores do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome vão percorrer municípios gaúchos atingidos pelas enchentes para levar atendimento jurídico à população. A medida foi assinada pelo ministro extraordinário para a reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e também o defensor público-geral federal, Leonardo Magalhães. A primeira fase do programa começou na quinta-feira em Porto Alegre. A segunda será realizada nos demais municípios entre o dia 1º de julho e 31 de outubro desse ano. O serviço vai permitir o acesso a benefícios sociais que já foram liberados pelo governo federal à população vulnerável, mas ainda não foram sacados em razão de alguma situação particular do cidadão. 7h03. O STF começa julgamento de isenção tributária para agrotóxicos. Alain Barbosa é quem traz essa matéria. O uso intensivo de agrotóxicos na produção agrícola opõe setores econômicos a agentes ambientais e de saúde. Nesta quinta-feira, as isenções fiscais a defensivos agrícolas esteve na pauta do Supremo Tribunal Federal por meio da discussão de uma ação direta de inconstitucionalidade. O PSOL questiona benefícios fiscais concedidos a produtos que, segundo o partido, prejudicam o meio ambiente e a saúde da população, como destacou a advogada da legenda, Giovana Patrício. O Instituto Nacional do Câncer, José Alencar Gomes da Silva, o INCA, recomendou em nota técnica de 2015
o estabelecimento de ações que visem a redução progressiva e sustentada do uso de agrotóxicos, dentre elas o fim da isenção fiscal para esses produtos. Vale destacar que os trabalhadores rurais e comunidades indígenas e quilombolas são as mais atingidas pelo uso de agrotóxicos, devido a uma maior exposição ambiental, mas também o consumidor final, que ingere cotidianamente ingredientes ativos diversos através dos alimentos contaminados. Representantes do setor agrícola e da indústria negam que os alimentos produzidos com agrotóxicos prejudiquem o meio ambiente e a saúde das pessoas. Também argumentam que os agricultores não usam mais ou menos defensivos por conta de incentivos fiscais, mas porque é necessário. Para o advogado da Confederação Nacional da Agricultura, Rodrigo de Oliveira, o fim dos incentivos pode impactar no preço dos alimentos. O Partido Pessoal move esta ADIM contra o convênio CONFAS número 100 de 97, contra o decreto 7.660, que desoneram de IPI e ICMS as operações que envolvam defensivos agrícolas, alegando inconstitucionalidades em virtude desse texto. A declaração de inconstitucionalidade aumentará em pelo menos 16 bilhões de reais o custo de produção de alimentos no Brasil. Por outro lado, a desoneração estabiliza os preços dos alimentos em patamares razoáveis, além de contribuir com a justiça social e com a segurança alimentar. Os defensivos agrícolas não são itens de luxo, opcionais. São insumos fundamentais e prioritários da produção agrícola. O Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de agrotóxicos. Alguns países, como os da União Europeia, China e Estados Unidos, têm reduzido o uso de defensivos no plantio. No entanto, produtos proibidos nesses países são amplamente utilizados no Brasil. O julgamento no STF terá continuidade após realização de audiência pública. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h05. E em 2024, com o empenho do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás e de diversas entidades parceiras, o Estado destinou R$ 21.333.073 para fundos de direito da criança, adolescente e também da pessoa idosa em todo o país. Esse valor representa um aumento de 43% no percentual de destinações em comparação a 2023, que foram de R$ 14.906.417, isso conforme dados da Receita Federal. Por meio da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, o contribuinte teve a oportunidade de destinar até 6% do valor devido no ano calendário 2023 para projetos sociais sem nenhum custo adicional. Com isso, o Estado figura entre os 5 que mais se mobilizaram em todo o país diante de documentos de arrecadação de tributos federais pagos pelos declarantes. Para o presidente em exercício, Henrique Ricardo Batista, os dados refletem a campanha intensiva feita pelo Conselho, tanto no período da declaração do imposto, quanto no ano todo, para que esses números crescessem. Em Goiás, os fundos de direito vão receber R$ 18.867.965. Sendo que desses, 57% do total para o Fundo de Amparo da Criança e do Adolescente, totalizando 10,83 milhões de reais, e também para o Fundo da Pessoa Idosa, 8,03 milhões em destinações, o equivalente a 42,8% do valor. O presidente explicou que o valor diverge do total destinado, pois na prática, o contribuinte pode optar por destinar para o fundo de outro estado. Uma criança e um bebê foram levados a um hospital com sintomas de envenenamento em Goianápolis, na região metropolitana de Goiânia. Segundo o relato da polícia, no dia em que a criança e o bebê passaram mal, elas tinham tomado um leite que foi levado pelo pai. O motivo do suposto envenenamento é investigado pela polícia. O G1 pediu à unidade de pronto atendimento pediátrica de Anápolis o estado de saúde da criança e também do bebê por e-mail, mas não obteve retorno até a última atualização da reportagem. Ainda de acordo com o relato da polícia, a suspeita do envenenamento foi levantada devido aos sintomas apresentados, como vômitos, náuseas, desinteria, taquicardia discreta, extremidades frias, pupilas um pouco reduzidas e também sonolência. Também consta no boletim de ocorrência que os pais da criança e do bebê se separaram 3 dias antes dos menores serem levados ao hospital. Eles passaram mal enquanto estavam na casa da avó, após o pai enviar o leite para elas no local. Os pediatras alertam para o uso seguro de medicamentos em crianças. Essa matéria você confere agora com Agatha Couto. O Hospital
Hospital Estadual da Criança e do Adolescente alerta pais e responsáveis para o uso racional de medicamentos durante a infância. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os pacientes pediátricos são mais vulneráveis a eventos adversos envolvendo a utilização de fármacos. Em Goiás, nos anos de 2023 e 2024, foram registrados 979 casos de intoxicação em crianças. A produção de medicamentos próprios para uso em pediatria ainda é limitada e, por isso, o cálculo da dosagem precisa ser realizado pelo pediatra e de forma individualizada. Por isso, o cálculo da dose deve considerar idade, peso e a área de superfície corporal de cada criança, além de levar em conta a imaturidade dos órgãos e as condições clínicas do paciente. Os pais também devem manter o medicamento em embalagem própria e com a bula, para evitar erros. Para medicamentos líquidos, a preferência deve ser pela utilização da seringa, já que ela é mais precisa que uma colher de casa. Para os pediatras, mesmo medicamentos fitoterápicos e homeopáticos exigem cuidados. E, por fim, a direção do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente lembra que o mais importante é os pais tirarem todas as dúvidas no momento da consulta médica. De Goiânia, Ágata Couto, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h10. E o Bahia venceu Fortaleza por 1-0 e manteve a perseguição ao Flamengo no topo do Campeonato Brasileiro. O único gol da noite desta quinta-feira foi marcado por Gianluca, com assistência de Everton Ribeiro, na casa de apostas Arena Fonte Nova. A torcida precisou esperar até os 33 minutos do segundo tempo para soltar o grito de gol, mas a espera foi compensada pela quinta vitória em 8 jogos na competição. E já o Fortaleza perdeu pela primeira vez na Série A de 2024. Os pontos somados em casa foram fundamentais para o Bahia manter a perseguição ao Flamengo. O tricolor segue na vice-liderança da Série A, com os mesmos 17 pontos dos cariocas, que levam vantagem apenas no saldo de gols, 8-4. Enquanto isso, o Fortaleza estacionou nos 10 pontos e se manteve no 11º lugar. Bahia e Fortaleza voltam para campo às 18h30 desse domingo, horário de Brasília, mas para diferentes compromissos na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Leão do Pici visita o Cuiabá na Arena Pantanal, o esquadrão vai até o Heriberto Rio se medir forças com Criciúma. E falando em Criciúma, o Atlético Paranaense venceu na noite dessa quinta-feira na Liga Arena, em Curitiba, partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time catarinense saiu na frente com Barreto ainda no primeiro tempo, mas o Furacão virou com Mastriani 2 vezes e Coelho. Com a vitória, o Atlético chegou aos 16 pontos e assumiu a 3ª posição. O Criciúma segue em 17º lugar com 5 pontos somados. Os dois times voltam a campo agora no próximo domingo. O Atlético recebe o Flamengo às 16 horas e o Criciúma pega o Bahia às 18h30 no Heriberto Rilse. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h12. O estado de Goiás consolidou a sua posição como o 4º maior produtor de grãos do país, isso de acordo com um levantamento realizado pelo Sistema de Produção Agrícola, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A pesquisa apontou uma produção de 31.400.000 toneladas para a safra 23-24, o que corresponde a 10,6% da produção nacional e deixou o estado de Goiás atrás apenas de Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul. Os resultados são fruto do trabalho incansável de produtores goianos e do apoio fundamental do governo do estado, que tem investido em infraestrutura e tecnologia, é o que afirmou o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leonardo Rezende. O destaque da safra goiana é a estimativa de crescimento de 17,7% na produção de arroz. Uma previsão de aumento de 23,2% da área plantada, a expectativa da colheita também cresce para 110.800 toneladas, levando o estado à 8ª posição no ranking nacional da produção do grão. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil.
7h13. E Lula tem a pior semana no Congresso, com derrotas em diversas áreas. Quem traz um resumo de como foi a semana é Yuri Hudson. As últimas 2 semanas foram as piores do governo Lula 3 no Congresso Nacional até o momento. O presidente e seus aliados tiveram que amargar duras derrotas em sessões do Congresso, em comissões e no plenário, além de ver a oposição comandando a pauta no Legislativo. Saindo das chamadas pautas de costume, uma derrota ao governo foi a devolução, em partes, da MP que trata sobre a compensação da desoneração da folha de pagamento. Apesar disso, o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, mantém o otimismo. Diz que as derrotas fazem parte da democracia e que o certo é pensar em como resolver os impasses. Então, não tem nenhum prejuízo. O único prejuízo nesse momento era corrigir uma distorção tributária. Para não dizer que há exageros quando se afirma que esse é um dos piores momentos de Lula junto ao Congresso, vamos elencar algumas derrotas sofridas nos últimos 15 dias. Na sessão do Congresso, vários vetos derrubados, entre eles o da saidinha. Na CCJ da Câmara, a aprovação da PEC das drogas, tema que o governo orienta contra. No plenário da Câmara, votado a urgência do projeto que equipara aborto ao crime de homicídio, uma pauta que o presidente diz verbalmente ser contra. Por fim, o presidente do Congresso Nacional deu um freio na área econômica, devolvendo uma MP que trata sobre a compensação da desoneração da folha de pagamento ao governo. O tema tornou o Haddad de queridinho da Faria Lima a ministro persona non grata, até mesmo entre governistas. No Legislativo ainda há uma percepção de que é a oposição que tem comandado a pauta, tanto da Câmara quanto do Senado. Para complicar ainda mais a situação do governo, o ministro das Comunicações, já cheio de problemas desde quando foi indicado, agora é indiciado pela Polícia Federal por corrupção. Ou seja, a semana termina sendo uma das piores para o governo Lula 3. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. 7h15. Vamos para um rápido intervalo e na volta você confere que o Brasil registrou 50 mil casos de agressões contra idosos. Não saia daí, nós voltamos logo após o intervalo comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h27, já de volta com o terceiro bloco do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. A nova edição da Caderneta da Criança, Passaporte de Cidadania, fornece um teste para detecção precoce do risco para transtorno do espectro autista, com orientações adicionais para cuidadores e profissionais da saúde sobre a aplicação e a interpretação do exame. Agora foi acrescentada à publicação o link da entrevista de seguimento que deve ser aplicada quando a primeira etapa do teste é positiva. Em nota, o Ministério da Saúde reforçou que se trata de um teste de triagem e não de confirmação de diagnóstico. No comunicado, a pasta avaliou a atualização da caderneta com a ferramenta como fundamental para o cuidado com as crianças, além de trazer informações relevantes para os pais responsáveis, profissionais da saúde e educação e também de assistência social. O Ministério da Saúde reajustou em 8,4% a bolsa de profissionais do programa Mais Médicos. Com esse aumento, o valor líquido passa agora para R$ 11.530 e vai para R$ 12.500. A portaria com reajuste foi publicada no Diário Oficial da União. Segundo a pasta, a última atualização da Bolsa Formação havia sido feita em 2019. Em nota, o Ministério destacou que o valor será pago a partir da próxima remuneração, no primeiro dia útil de julho. O reajuste vai ampliar ainda valores de ajuda de custo, pagos quando o médico muda de cidade para atuar no programa, que variam de 1 a 3 bolsas formação, a depender da localidade da atuação. E a Prefeitura de Canoas, cidade na região metropolitana de Porto Alegre, pediu cautela à população por causa das chuvas intensas previstas para o fim de semana, especialmente neste domingo. Em coletiva de imprensa, o prefeito da cidade, Jairo Jorge, disse que a previsão é de chuvas de 50 a 70 milímetros, volume que pode causar alagamentos. O apelo é para que a população evite áreas da cidade que costumam alagar. O prefeito ainda afirmou que nos próximos dias vai reforçar a limpeza de ruas e bocas de lobo para a água escoar sem obstáculo. Também serão instalados 8 pontos de apoio para a população e será disponibilizado número de WhatsApp para pedidos de abrigo, resgate e informações. E o
Brasil registrou 50 mil casos de agressões contra idosos. Os detalhes desse levantamento, quem traz é Igor Pereira. Em junho, o Brasil se mobiliza para o Junho Violeta, campanha para alertar e conscientizar sobre todas as formas de violência contra a pessoa idosa. Segundo um levantamento realizado pela Universidade Federal Fluminense, só em 2023, o país registrou um aumento de 50 mil agressões contra idosos, se comparado com o ano anterior. Além da violência física, os idosos podem sofrer uma agressão silenciosa, a violência psicológica. O psicólogo da Coordenadoria de Saúde do Tribunal de Justiça do Pará, Manuel de Cristo, esclarece sobre essa forma de violência. A violência psicológica, ela pode ser bastante explícita, mas ela pode também ser muito sutil. Ela se dá de diferentes maneiras. Por exemplo, ela pode se dar por meio de humilhações, por meio de chantagem, por meio de desprezo, ignorando a pessoa, ignorando o idoso. Então, são diferentes tipos de manifestações, cujas manifestações têm consequências muito danosas para a pessoa que sofre. A pesquisa da universidade aponta que as regiões Sudeste e Nordeste lideram os números de agressões e as principais vítimas são idosas. O psicólogo pontua os efeitos devastadores da violência na vida dos idosos. Os danos para a saúde mental do idoso são diversos. Você pode ter, por exemplo, uma situação de ansiedade, de depressão, de tristeza, de mal-estar e até mesmo de um transtorno de estresse pós-traumático, dependendo da gravidade, da intensidade, da frequência dessa violência psicológica que é cometida contra o idoso. Portanto, é preciso ter uma atenção muito especial ao idoso. Você pode denunciar qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa procurando uma delegacia ou ligando no Disque 100. A ligação é sigilosa e atende todo o território nacional. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h32. E 7 policiais militares do estado foram indiciados pelas mortes do adolescente Acineto Alves da Silva, de 17 anos, Alex Aparecido Gomes dos Santos, Eduardo Rodrigues, de 25 anos, e Tiago de Medeiros Brandão, de 30 anos. O crime aconteceu em maio de 2022 em Goiás e o inquérito foi concluído na semana passada. Para o delegado Andelso Candeio Júnior, os policiais apresentaram uma narrativa mentirosa do confronto. O rastreamento de uma das viaturas e do carro das vítimas apontou para uma possível execução. Os agentes também teriam socorrido mortos, os levando sem vida até uma unidade de pronto atendimento, o que para o delegado foi feito para dificultar a perícia no local onde o fato do crime aconteceu. Foram indiciados por homicídio qualificado, consumado e fraude processual. Sete horas e 33 minutos. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado vai realizar o lançamento de uma norma técnica pioneira no Brasil, voltada para sistemas de recarga de veículos eletrificados. O evento será nesta sexta-feira em Goiânia, durante o Congresso Condominal de Goiás, no auditório da OAB, e vai reunir especialistas, autoridades e representantes do setor para discutir a inovação e a segurança dos veículos. Essa norma técnica estabelece medidas de segurança contra incêndio e pânico em edificações ou áreas de risco que possuam sistemas de recarga para veículos eletrificados, sejam eles elétricos ou híbridos. Desenvolvida para atender o Código Estadual de Segurança contra o Incêndio e Pânico, a norma visa proteger tanto usuários quanto profissionais envolvidos no processo de recarga, além dos moradores de condomínios. Os carros elétricos representam um desafio significativo para serviços de combate a incêndio, devido à complexidade das suas baterias de alta tensão, que podem apresentar riscos específicos como incêndios difíceis de extinguir e também a possibilidade de reignição. Além disso, as tecnologias emergentes exigem que os bombeiros atualizem constantemente os seus conhecimentos e protocolos de segurança. Essas dificuldades tornam essencial a criação de normas técnicas como a desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros para garantir a segurança da população. O objetivo da normatização é estabelecer um marco regulatório na área que servirá de referência para outras regiões do país. E os estudantes da Rede Pública Estadual de Goiás têm a maior média na redação do Enem no país. Quem traz esse levantamento é Kaique Juliano.
Os alunos da Rede Pública Estadual de Educação de Goiás alcançaram média acima do nacional na redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2023. Dados do Ministério da Educação apontam que a média dos goianos foi de 573,8, enquanto a do Centro-Oeste foi 568,4 e a nacional 567,8 pontos. Para a avaliação da nota, o MEC aplica 5 critérios: o domínio da escrita formal da língua portuguesa, a compreensão do tema, a organização das ideias, a coesão e coerência e a proposta de intervenção. Nas demais áreas de conhecimento, a Rede Pública Estadual Goiana obteve boas notas. Em ciências humanas, a média é de 496,5 pontos, ciências naturais, 473, matemática, 503 e em língua e códigos, 496,3 pontos. Os dados divulgados pelo MEC mostram ainda que o estado de Goiás está entre os que mais tiveram estudantes inscritos no Enem em 2023, além de estar em segundo lugar entre os de maior participação nas provas. De Goiânia, Kaique Juliano, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h36. E num jogo de poucas emoções, o Internacional e São Paulo ficaram no empate sem gols em Criciúma nesta quinta-feira pela 8ª rodada do Brasileiro. O duelo foi disputado em Santa Catarina, porque o Beira-Rio ainda não pode receber jogos por causa dos estragos causados pelas chuvas. O São Paulo teve as melhores chances, mas as duas de Lucas acabaram em boas defesas de Fabrício. O empate tirou o São Paulo do G4 e manteve o Inter longe dos primeiros colocados. Os paulistas, que começaram a rodada na 4ª posição, estão com 14 pontos na 5ª colocação. Os colorados, com 2 jogos a menos, têm 11 pontos na 10ª posição. E o Cruzeiro venceu o Cuiabá por 2-1 no Mineirão e garantiu a sua recuperação no Brasileiro após uma derrota para o São Paulo. Os gols da vitória foram marcados por Matheus Pereira e Rafa Silva, enquanto Pita marcou para o time visitante. O duelo da noite dessa quinta-feira, pela 8ª rodada da competição, contou ainda com a assistência de Matheus Pereira, decisivo na partida. Com o resultado, o Cruzeiro chegou à 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos, a 4 do Flamengo, o líder da competição. E já o Cuiabá, por sua vez, está em 19º na colocação, com 4 pontos. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h37. O estado de Goiás tem enfrentado uma das piores secas das últimas 3 décadas. De acordo com o monitoramento por satélite realizado, praticamente não choveu nos últimos 43 dias, desde o início de março, com o volume acumulado no período ficando abaixo de 0,5 milímetro. Esse é o menor índice de precipitação registrado nos últimos 30 anos. A seca persistente teve impacto significativo na agricultura. Nos últimos 30 dias, o volume de chuva ficou 80% ou mais abaixo da média em grande parte do país, incluindo Goiás. Essa redução drástica na precipitação é uma das principais razões da queda na estimativa de produtividade do milho safrinha. A Earthdale Agro estima que a produtividade da segunda safra atinja 91,6 sacas por hectare, contra 101 sacas por hectare na safra passada. Nos últimos 30 dias, as chuvas acima da média foram registradas apenas em algumas partes do sul e nordeste, áreas que não influenciam a produção do milho safrinha. Apesar da proximidade do início do inverno, as temperaturas registradas nos últimos dias têm ficado acima da média em diversas regiões do Brasil. Verificou-se que nos estados do Sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo, as temperaturas ficaram acima da média nos últimos 10 dias. No Rio Grande do Sul, o calor ajudou a diminuir a umidade do solo, permitindo a recuperação de áreas alagadas após as fortes chuvas no início de maio. Isso foi o que explicou Felipe Reis, o analista de culturas da Earthdale Agro. E atenção pecuaristas, o prazo de vacinação contra a raiva de animais herbívoros termina amanhã. A matéria com Leandra Matos. A Agência Goiana de Defesa Agropecuária, Agrodefesa, alerta os pecuaristas que termina neste sábado o prazo de vacinação contra a raiva de herbívoros em Goiás. A imunização deve ser realizada em animais de todas as idades de espécies bovina, bubalina, equídea, caprina e ovina nos 119 municípios, considerados de alto risco para a raiva no estado. Em Goiás, a vacinação ocorre em 2 etapas. A primeira de 1º de maio a 15 de junho
e a segunda de 1º de novembro a 15 de dezembro. Para a comprovação da vacinação contra a raiva dos herbívoros na primeira, o produtor deverá adquirir as vacinas das revendas cadastradas. Já a declaração da vacinação deverá ser realizada até 30 de junho de 2024, junto ao Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás, SIDAGO. A orientação ainda é que o controle de comercialização e do estoque de vacinas deve ser realizado pelo responsável legal da revenda por meio do SIDAGO. O armazenamento e o controle da refrigeração da vacina cabem ao responsável legal pela revenda. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias.